a gravação das 2 primeiras aulas lá, para quem não viu, né, online. E a primeira lista de exercícios já está valendo. Se ligue na data de entrega. Então, pessoal, vamos lá. Bem-vindos à terceira aula de mecânica dos sólidos MEC 077. Nós vamos continuar sem maiores delongas aqui de onde nós paramos na aula passada. Como sempre, se tivermos algum acidente de transmissão aqui, algum problema, vocês, por favor, nos comuniquem. Só abrir o microfone aí, embora agora eu estou com a área de chat aberta aqui. Aula passada a gente começou um bate-papo sobre deformação. Aliás, o módulo 3 é todo sobre deformação. E eu comecei dizendo para vocês que o processo cinemático de deformação de um corpo, de uma peça, envolve a existência de deslocamentos. E a partir desses deslocamentos, nós conseguimos calcular essa quantidade chamada deformação. Porque o deslocamento está associado à configuração da estrutura depois de deformada, mas relacionar o deslocamento com a resistência da peça mais tarde é uma coisa muito difícil e nada prática. Então a gente precisa de uma medida do grau de solicitação do material em cada ponto do material, em cada ponto da peça. E essa métrica que nós começamos a ver na aula passada, que nós chamamos de deformação, que não tem unidade, embora às vezes as pessoas escrevam em percentagem para economizar 2 zeros ou 2 casas após a vírgula. E a primeira medida de deformação que nós vimos foi justamente essa que vocês estão vendo aqui, nós vimos na aula passada, que é o gradiente de deformações. E basicamente ele media a variação de dimensões em uma dimensão em relação a cada um dos eixos. Por isso que no caso do dimensional fica com essa cara 3x3. E é muito importante, e vai ser mais importante depois nas relações constitutivas, a gente entender, como falamos na aula passada, que o determinante desse tensor gradiente de deformações é o chamado jacobiano, e ele está relacionado diretamente à mudança de volume. E, portanto, para que seja um processo de deformação válido, e quer que seja o que você está fazendo com a sua peça, ela tem que produzir um J maior do que 0, senão isso não é fisicamente possível. A gente falou também que esse J acabou sendo usado no cálculo de mudança de volume, evidentemente, mas também no cálculo de mudança de área. A gente apresentou para vocês uma maneira de se calcular a mudança de área, ou seja, uma relação entre área deformada e área indeformada, e a gente viu que entrava o gradiente de deformações e o jacobiano aqui na equação. Isso mais tarde vai ser usado para deduções teóricas, não é de nenhuma utilidade prática direta para nós nesse curso, mas vocês conseguem ver nesses 2 slides aqui do final da aula passada, nesse e nesse, que o jacobiano é usado para você medir variação de área, de volume, e daqui a pouco nós vamos ver também que a própria definição do F é uma variação de comprimento. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês que vão deixar bem claro como o gradiente de deformações é alguma coisa simples de se calcular. Bom, aqui vocês têm translação de corpo rígido. Então veja que se eu operar essas expressões, eu tenho que o x1 final é igual à posição inicial em x mais 5 milímetros, metros, quilômetros, sei lá eu. Opa! É isso? É isso. E o x2 vai ser a posição y mais 2. Então, para calcular o f, eu volto nessa expressão aqui, só que na versão 2x2, aqui, porque é o caso bidimensional, faço a derivada de x1 em relação a x1 e x2 e a derivada de x2 em relação a x1 e x2. Se vocês fizerem isso, vocês vão obter esse f aqui. Vejam, translação de corpo rígido e essa nossa medida de deformação, que eu estou chamando de gradiente de deformações, f, deu identidade. Uma translação não deforma o corpo do ponto de vista de deslocamento e, portanto, do ponto de vista de estiramento do material. No entanto, a gente está obtendo uma matriz de identidade, ele não deu 0. Ou as coisas não deram 0. Se eu tomar agora a rotação de corpo rígido e fizer o mesmo exercício, vocês vão obter esse F aqui, ó. Depende do ângulo de giro. Θ acaba sendo esse ângulo aqui, ó. Tá? Outros 3 exemplos aqui, ó. O stretching. Agora nós estamos esticando o material na direção X e Y em razões diferentes. Tá aqui o F.
Isso aqui são aqueles modos de deformação homogêneos que nós comentamos na aula passada. E quando uma deformação é homogêneo, o gradiente de deformações é uma expressão direta da transformação que nos dá a passagem da posição final para... Perdão, a posição inicial para a posição final. Então, esses casos são simples de se calcular. Mas eu coloquei aqui para vocês abrirem essas formas aqui matriciais. Isso aqui o que é? Posição final é igual a um tensor vezes posição inicial. Isso é uma formulação lagrangiana, né? E o F está diretamente relacionado, mas não vai ser sempre assim. Não vai ser sempre assim. Nesses casos de deformação homogênea é isso. Mas veja que é fácil de calcular. Aqui tem um modo um pouquinho mais complicado. Aqui nós temos uma transformação chamada modo de ampulheta. Você pega um quadradinho aqui em vermelho na configuração indeformada, isso aqui é capa zero, e isso aqui é a configuração deformada, a configuração atual. Ele passou daqui para cá. Vocês estão vendo agora uma deformação mais complicada do que essas aqui. E vejam que o gradiente de deformações gerava números que não dependiam do vetor posição, xi. Agora, se vocês pegarem essa posição final, está aqui ela dada. Por exemplo, o x1 aqui, ele é o quê? Ele é o x1 mais x1 vezes x2 sobre 4 mais 5. É mais complicadinho. Façam a mesma coisa para x2 e joguem na expressão do gradiente de deformações. Vocês vão obter esse tensor aqui, ó. Agora ele não é mais constante. E isso aqui está nos mostrando que o mecanismo de deformação que atua nesse ponto aqui e transformou ele nesse quadradinho é diferente do mecanismo de deformação desse ponto que transformou esse nesse ou desse que transformou ele nesse. Dá para ver pela figura, né, se eu quadriculasse essa peça aqui com tinta e visse como é que fica o desenho do quadriculado depois de deformado, vocês iam ver esses quadrados acontecendo. E é evidente que a transformação que mapeia cada um dos quadradinhos não é a mesma. Isso está claro aqui, ó, com a presença de x1 e x2 no gradiente de deformações. Cada ponto da tua peça tem o seu F. É diferente de deformações homogêneas, que é um caso muito simples. Todo mundo aqui se deformava do mesmo jeitão. Aqui cada ponto tem um jeito diferente. É isso que isso aqui está nos dizendo. Por exemplo, nessa posição central aqui, 0, 0, o gradiente de deformações é esse. O quadradinho não se altera. Agora, na posição 2, 2 aqui, esse é o gradiente de deformações. E na posição menos 2, 2, não, 2 menos 2, que é aqui embaixo, o gradiente de deformações é outro. Então, o jeito como o material está se deformando, está se estirando ou girando, é diferente de um ponto a outro. Se vocês entendem que isso é uma medida pontual, a gente vai omitir o x1, x2, x3, mas ele está nos Fs para os casos gerais de deformação. Tá bom? Bom, essa é a nossa primeira medida de deformação. Ela não é usada como uma medida de deformação por si, embora seja isso. Mas ela é muito usada nas deduções. Ela tem uma relação com o jacobiano. Tá aqui, ó, é bem fácil. Isso aqui também pode ser usado, evidentemente. Mas por que a gente não usa F como deformação? Bom, em primeiro lugar, porque ela é não simétrica. Olha esse caso aqui da ampulheta. Estão vendo? Deu matrizes não simétricas. Então, engenheiro gosta das coisas simétricas, facilita as coisas para a gente, né? Isso não é exatamente uma desvantagem, mas também não é vantajoso, né? Nós vimos o seguinte, F não é invariante com movimentos de corpo rígido. Isso não ficou claro aqui em translação, mas ficou claro aqui em rotação. Dependendo do θ, eu posso girar a peça 30 graus, dá um F. Se eu girar 10 graus, dá outro F. Mas as duas foram rotação de corpo rígido. E deram números diferentes. É isso que eu quero dizer como não invariante com o movimento de corpo rígido. Isso sim é uma desvantagem. A gente gostaria de ter alguma coisa que, quando o corpo só se translada, ele não sofre deformação, só deslocamentos, desse sempre a mesma coisa, se possível, o zero, né? E essa é a terceira desvantagem do F. Quando eu não tenho nenhuma deformação,
ela não dá zero. Ele dá um número. Dá, inclusive, a identidade. Isso está na própria definição do F, que está slides atrás aqui. Ó. Isso aqui não muda, dá 1, isso aqui não muda, dá 1, isso aqui não muda, dá 1, o resto dá zero. Então, se eu não tenho um processo de deformação no meu material, a gente não obtém zero por gradiente de deformações, obtém a identidade. Isso fica claro nesse resumo aqui. Ó. Eu posso calcular o gradiente de deformações como sendo o gradiente de x ou dessa maneira, usando o deslocamento da identidade mais o gradiente do campo de deslocamento. Então, se o campo de deslocamento é constante ou é zero, aqui tem notação matricial, aqui tem notação indicial, dá para ver aqui que se o deslocamento for constante ou zero, esse termo morre, mas o F não dá zero, dá uma identidade. Deixa de ser uma desvantagem. Talvez o principal aqui, que é mais problemático, é isso. A falta de simetria dele. Então, nós vamos ver agora outras formas de se calcular a deformação, outras métricas. E elas tentam corrigir uma ou mais dessas desvantagens do gradiente de deformações. Porque o gradiente de deformações é uma grande ideia. Você está pegando a taxa de variação de uma dimensão em relação a um eixo. Derivada da posição final sobre inicial. É como você medir a variação de comprimento em x em relação ao eixo x, a variação de comprimento em y em relação ao eixo x e variação de comprimento em z em relação ao eixo x. Essa é a primeira linha do gradiente de deformações. Faz o mesmo raciocínio para a segunda e terceira, mas tem essas desvantagens. Eu posso escrever tanto em função da posição final, mas também posso escrever em função do deslocamento, que é mais comum, começa daqui, né? Agora, uma opção que nós temos é o que nós chamamos de tensores de Cauchy-Green. E são dois deles. O primeiro é o Cauchy-Green à direita. E o nome é em homenagem a Agustin Cauchy. Está aí a foto do Cauchy. Eu já não lembro mais da história dele, mas ele dá nome a algumas coisas em elasticidade. Esse tensor leva o nome dele. Nós temos uma relação entre tensão e condições de contorno que leva o nome dele, além de outras coisas. O que ele fez? Ele falou, olha, eu vou simetrizar a minha medida de deformação, que é uma medida de deformação simétrica. Então ele pegou o F, transposto e multiplicou pelo próprio F. É por isso que é chamado da direita, porque o transposto está à direita. Toda vez que vocês pegarem uma matriz não simétrica e multiplicar por ela mesma, vai dar uma matriz simétrica de resultado. Se não lembram disso aí, é verdade. Então ele fez isso, fez F transposto F. E esse tensor, chamado de C, está escrito aqui em notação tensorial e em notação indicial. Se eu tiver o campo de deslocamentos, só tenho que derivá-los em relação ao meu sistema de coordenadas atual, de referência. Tem um delta aqui. E essa é uma medida muito usada em elasticidade, principalmente nas descrições lagrangianas. Por quê? Porque as derivadas aqui estão em relação ao sistema de coordenadas indeformado, ou de referência. Então tudo fica mais fácil se eu fizer as derivadas em relação a essas coordenadas. Isso aqui não tem nenhuma imposição de limite de deslocamento. O deslocamento aqui pode ser grande, pequeno, ninguém está falando de pequenos deslocamentos, pode ser geometricamente não linear e pode ser materialmente não linear. Aqui ninguém falou nenhuma restrição. Aliás, tanto o F quanto o Cauchy-Green à direita. Agora, vocês já estão vendo o seguinte, ele é simétrico. Posso trocar o I pelo J ali, que não muda o resultado. Mas, se os meus deslocamentos forem de corpo rígido, ou seja, as derivadas dele forem zero, e esse tensor não zera, ele continua dando identidade, que é um defeito que ele herdou lá da F. Então, nós conseguimos um tensor simétrico, ele é muito útil, muita gente gosta de trabalhar com esse tensor, principalmente o pessoal mais teórico, mas ele não é nulo quando o corpo é submetido a deslocamentos de corpo rígido. Uma outra forma de fazer isso é o chamado Cauchy-Green à esquerda. Você pega e faz F transposto, e não F transposto F. E normalmente se escreve o inverso dele, para ficar em função dos deslocamentos, porque aí as derivadas ficam em relação a x, a configuração corrente atual. Ou seja, quem gosta mais desse tensor é o pessoal que trabalha com descrições eulerianas. Aquela descrição que você vai andando junto com a partícula se deformando.
Então, a variável de trabalho é a coordenada corrente, é a posição atual. Então, é mais fácil derivar em relação a x nesses casos. De novo, ele é simétrico, assim como o coxigrinha direita, mas, de novo, ele não zera quando a gente tem apenas deslocamento de corpo rígido, porque tem esse delta aqui. Com isso, nós já temos 3 medidas de deformação. Gradiente de deformação, tensor de coxigrinha direita, tensor de coxigrinha esquerda. E aí vemos os tensores de Green e Almanzi. Aí tem uma foto, na época que as fotos ainda eram aquelas máquinas muito simplórias, né, do George Green, que fez parte da Academia Real de Ciências inglesa, né, durante muito tempo. E ele fez grandes contribuições em várias áreas da física. E o primeiro tensor que nós vamos ver aqui é o tensor que leva o nome dele, o tensor de Green, ou Green-Lagrange. Algumas pessoas chamam também de tensor lagrangiano. O problema do coxigrinha direita e esquerda é que quando já era simétrico, golaço, mas ele ainda era não nulo quando eu tinha deslocamento de corpo rígido, porque ficava aquela identidade aqui, enchendo o saco. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram, vamos inventar um tensor que é igual ao coxigrinha direita e subtrair a identidade. Aí eu mato aquele delta e j. E o que sobra é isso aqui. Agora, ele é simétrico, e se os deslocamentos forem constantes, ele dá zero, que é uma coisa boa. Zero de deformação quando eu só traslado o corpo. Porque não houve taxa de deslocamento em relação aos eixos. Isso simplesmente transladaram. Como todos os pontos transladaram por igual, não pode ter deformação. Por ser derivado em relação à posição de referência da configuração indeformada, evidentemente, essa é a medida mais usada para descrições lagrangianas. Se vocês quiserem uma versão para descrições eulerianas, aguardem mais um slide aí. Para vocês entenderem o que é o tensor de deformação de Green, é mais fácil de pensar no seguinte. Imaginem que nós vamos definir uma medida de deformação, epsilon, que é o ΔL sobre L. Vocês viram isso na graduação. Esse é um caso simplificado. Então, ΔL sobre L vai ser aquela medida que a gente já conhece lá da graduação. Como que ela se relaciona com essa medida de Green, de deformação de Green que nós acabamos de ver? Se vocês calcularem a deformação de Green por uma fibra, eu não estou preocupado com todas as componentes, eu quero só a componente que me mede a taxa de variação de uma fibra de material infinitesimal. Essa fibrinha aqui que tem comprimento L0. Ela vai ser exatamente essa expressão aqui, ó. ΔL sobre L0, que é a medida de deformação que vocês conheciam. Mais um outro termo aqui. Então, esse primeiro termo é exatamente o epsilon que vocês viram na graduação. Esse termo aqui, ó. Mas nós estamos vendo que aquele que nós vimos na graduação não tem esse resto aqui, ó. Já dando uma dica que alguma coisa está fedendo a peixe, lá no que vocês aprenderam na graduação. Não é exatamente um fedor, mas enfim. Então, eu posso escrever a deformação de Green-Lagrange como sendo uma transformação desse tipo, onde eu pego o tensor de Green e faço uma pré e uma pós-multiplicação por um vetor que me dá a direção dela indeformada. Aqui deveria ter um zerinho. Essa direção M, esse vetor M. Então, a gente pode pensar no seguinte, já que eu mostrei aqui graficamente como é que fica para uma fibra de material, vocês podem estender esse raciocínio para o resto das direções. O tensor de Green, ele permite que a gente calcule a deformação de uma fibra infinitesimal usando a orientação dela na configuração indeformada. Até porque na deformada eu não conheço ainda. Eu vou conhecer deslocamentos, mas eu estou calculando as coisas em relação a essa orientação M0. Então é assim que a gente tem que pensar nessa deformação de Green, voltando ao slide. Ela nos dá os stretches, as taxas de variação dos deslocamentos em relação à configuração indeformada ou de referência. Essa é a referência para a nossa medida. Mas existe ainda o tensor de deformação de Almanzi, ou euleriano.
que a gente vai chamar de G. Ele fez a mesma coisa, só com coxigrinha à esquerda. Ele subtraiu a identidade para tirar aquele problema dele não ser nulo em deslocamento de corpo rígido. E o resultado é essa expressão aqui. Agora as derivadas são em relação à configuração atual. Eu estou trabalhando com uma descrição euleriana. Ele é simétrico, e se os deslocamentos forem constantes, a gente tem uma medida zero. Isso é uma medida muito usada para problemas com grandes deformações, como, por exemplo, conformação mecânica de metais, etc. E a interpretação dele é exatamente a mesma que antes. Eu pego o tensor G, se eu projetar na direção da fibra deformada, ele me dá uma medida de deformação igual àquela da graduação, mais alguma coisa. Veja que esse alguma coisa não é o mesmo do de Green. Olha a diferença aqui. Aqui embaixo tem L, lá tinha L0. Mas ambos mostram que aquela deformação que vocês viram na graduação, delta L sobre L, ela tem coisa faltando. E tem. A explicação disso, para você fazer uma interpretação física, é que esse tensor de Almance, ele mede a taxa de variação de comprimento ou de ângulo de uma fibra de material em relação ao sistema de coordenadas atual, na configuração deformada. E o tensor de deformação de Green mede em relação ao sistema de coordenadas de referência. Agora, é importante vocês verem as duas expressões aqui. Aqui o tensor de Green. Ele tem derivada aqui do deslocamento, aqui ele tem derivada do deslocamento, e tem esse termo aqui que tem um produto de derivadas dos deslocamentos. Se eu olhar para o Almance, é a mesma coisa. Tem termos lineares dos deslocamentos, aqui tem um produto entre derivadas dos deslocamentos. Isso significa dizer, pessoal, que essas medidas de deformação são do tipo A mais um B vezes as derivadas, mais um C vezes derivadas segundas dos deslocamentos. Isso aqui caracteriza uma não linearidade. Ou seja, se eu considerar esses termos que têm o produto dos deslocamentos, das derivadas dos deslocamentos, tanto do de Almance quanto do de Green, vocês vão estar habilitados a resolver problemas não lineares, problemas que têm grandes deslocamentos. Quando o deslocamento é grande, essas derivadas aqui não podem ser desprezadas quando elevadas ao quadrado. Você fala, a derivada, normalmente ela está relacionada a uma taxa, né? Se você fala aí de uma deformação, você está falando de 0,001%, 0,001, 0,003. Quando você fala em ângulo, deformação cisalhante, você está falando de alguns décimos ou milésimos de radianos. Aí você aprendeu a jogar fora isso aqui, embora talvez ninguém tenha dito para vocês, porque o produto desses números pequenos é muito pequeno. Mas quando vocês vão trabalhar com problemas com grandes deslocamentos, torre de transmissão, para de pescar, borracha, isso aqui não pode mais ser jogado fora. E é por isso que quando a gente tem, hipótese lá da primeira aula, não linearidade geométrica, vocês têm que incluir esses termos na formulação. E é por isso que eles têm essas letras e esses nomes diferentes daquilo que vocês viram lá na graduação. Na graduação, vamos ver daqui a pouco isso. Vocês vão jogar fora isso aqui e vão ficar com medidas que são lineares nas derivadas dos deslocamentos, ou nas taxas dos deslocamentos, se vocês quiserem. Mas nós temos já 5 medidas de deformação. Nós temos gradiente de deformações, coxigrinha direita, coxigrinha esquerda, Green-Lagrange e Almance. Mas não acaba aí. Nós poderíamos ainda falar, e se fala muito, de uma medida de deformação chamada de stretch. O stretch, ele na verdade só serve para a gente calcular o quanto as coisas mudaram de comprimento em cada uma das direções. A definição dele, correta, seria pegar o comprimento de uma fibra de material na configuração deformada, depois que se deformou, e dividir pelo comprimento dessa fibra antes de se deformar. Se nós decompormos isso nas 3 direções, nós podemos ter esse stretch na direção X, na direção Y, na direção Z, chamamos de lambda. Ou seja, o comprimento final, menos o inicial, projetado naquela direção que te interessa. Então, no caso 2D, eu tenho aqui eixo X,
e eixo Y. Eu tenho uma fibra que estava aqui antes de se deformar, e ela veio parar aqui depois de se deformar. Esse comprimento aqui, horizontal, dividido pelo comprimento original, é o stretch na direção X. Essa variação de comprimento na direção Y, dividido pelo comprimento original, é o stretch na direção Y. E assim também na direção Z. Então, essa definição aqui ela é interessante para que a gente faça uma série de deduções relacionadas a deformações homogêneas. Porque quando a gente tem deformações homogêneas, lembram? As que ficam com lados retos, a gente tem números, tanto no gradiente de deformações, só na diagonal. E esses números são os stretches. Claro, dx1, dx1, dx2, dx2, dx3, dx3. Eu não estou interessado no quanto a minha fibra girou. Eu não estou interessado nesse ângulo aqui. Eu só quero saber o quanto ela variou de comprimento. E como em deformações homogêneas não tem essa parte cisalhante, fica muito fácil trabalhar com stretch. Mas é uma coisa mais acadêmica, para a gente fazer deduções, para a gente aprender. Na prática, ninguém está analisando ponta de eixo de um automóvel com um stretch. Mas é uma medida de deformação. Vejam que não é deslocamento sobre comprimento inicial. É comprimento final sobre comprimento inicial. É realmente um stretch, uma medida de... Veja que ele dá 1. A deformação que para nós agora está dando 0, pelo menos com o Green e com o Omanzi, se tem só corpo rígido é 0. Se o corpo não muda de dimensões, todo mundo dá 0. Esse aqui dá 1 na diagonal, porque o comprimento final é igual ao inicial. Mas se eu trabalhar com os tensores de Cauchy-Green, eles aparecem ao quadrado aqui, o que não é nenhum problema. Muitas vezes eu vou trabalhar com problemas que são incompressíveis. Então, a gente não está interessado na distorção do material, só na variação de volume. E é justamente lambda 1, lambda 2 e lambda 3 que multiplicados dão o volume final para a gente. Se eu tiver 3 fibras ortogonais, a gente tem o comprimento em X, comprimento em Y, comprimento em Z, multiplicados, dá o volume deformado, dividido pelo volume indeformado. Então, quando se fala em compressibilidade do material, o stretch passa a ser importante. E passa a ser nossa 6ª medida de deformação. Acabou? Não. Vocês devem ter visto, há alguns anos atrás, que existia uma diferença entre deformação de engenharia e deformação verdadeira, assim como tinha tensão de engenharia e tensão verdadeira. A gente gosta de chamar em elasticidade a deformação verdadeira de deformação natural, é um nome mais acadêmico para a coisa. Né? Mas a gente costumava calcular o ΔL sobre o L original, o L indeformado. E é isso aqui. Mas se eu for calcular isso em relação ao comprimento instantâneo, ou seja, o deslocamento em relação ao comprimento instantâneo, eu vou ter uma medida instantânea de deformação, e não em relação a uma referência que está lá atrás. E isso a gente chama de deformação verdadeira. Ela pode ser, é bem fácil de provar, acho que até está na lista, que se eu tiver a deformação de engenharia que nós estamos acostumados, é só somar 1 e tirar o logaritmo, vocês têm a deformação verdadeira. Exatamente. Isso aqui é uma outra coisa que vocês não perceberam. Isso aqui é o lambda. Porque o lambda é o comprimento final sobre o comprimento inicial. Então a deformação de engenharia é L sobre L0 é o lambda menos L0 sobre L0. Então lambda é 1 mais a deformação de engenharia que vocês aprenderam. O stretch é a deformação que vocês aprenderam mais 1. Quando vocês fizerem um gráfico tensão, deformação do material, rolar e sair de tração, escoamento, ruptura, vocês podem aqui somar 1 para esse eixo, que começa a vir 0 e fazer uma escala em lambda, em stretch. Mas no começo do ensaio, o stretch vale 1, porque não tem ninguém deformado. Aqui vocês têm um gráfico onde eu tenho aqui a deformação de engenharia aqui embaixo, que vocês aprenderam lá na graduação, e a deformação verdadeira aqui. Se elas fossem a mesma coisa, esse gráfico você passaria pelo tracejado. Fazendo variar a deformação de engenharia e calculando a deformação natural, vocês vão ter esse gráfico em azul aqui. Então,
Nós temos essas coisas, eu não vou mostrar aqui, indo para infinito depois de um tempo, assintoticamente. É a única deformação onde isso acontece, a deformação natural. Todas as informações que nós temos dos outros tensores, nós podemos escrever em termos de deformação verdadeira. Mas normalmente se aplica isso para problemas unidimensionais, como o próprio ensaio de tração ou compressão. Raramente se vai muito mais longe, mas não tem nenhum problema, é perfeitamente possível de escrever tudo usando deformações de engenharia também. Então temos F, P, C, E, G, lambda, deformação verdadeira, estamos em 7. E agora vamos para a 8ª deformação, que é a deformação infinitesimal. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui o que vocês aprenderam na graduação. Alguns de vocês aprenderam bem, alguns aprenderam muito mal. E eu, particularmente, sou um crítico àqueles cursos que dizem para vocês: a deformação é ΔL sobre L. É. Mas isso é um caso unidimensional, onde eu estou interessado só numa deformação, a deformação normal, não na cisalhante. Eu estou querendo mudança de comprimento aí, estudar. Mas e o resto? E a mudança de comprimento nas outras direções? ΔL sobre L funciona quando eu penso numa fibrinha infinitesimal de material, como uma viga microscópica, uma barra microscópica. Ou posso ter uma barra macroscópica, tudo bem. Mas como é que eu vou usar isso aí numa ponta de eixo, num dente de engrenagem, ou numa junta esférica? Que ΔL? Que L? Então, você tem que voltar e usar as expressões usuais. Essas expressões estão aí escritas no quadro. Vamos pegar, por exemplo, o tensor de deformação de Green, que é o mais comum e o mais legal de usar, porque está sempre em função da configuração indeformada. Então eu faço desenho da minha peça e uso aquelas coordenadas para calcular as deformações. O que o tensor de deformação infinitesimal faz é jogar fora esse termo quadrático aqui, esse termo de grandes deslocamentos que a gente falou agora há pouco. Ele fica, eu vou trocar a letra, não vai ser mais Z, vai ser epsilon. Ele fica essa versão aqui, ó. Agora eu tenho só a parte linear das taxas de deslocamento. Se vocês quiserem escrever isso em notação tensorial, é assim, ó. U grade U. Fica simétrico. Mas quando eu faço essa operação, isso é conceitual, hein? Jogo fora os termos de grandes deslocamentos, vocês automaticamente não podem mais analisar esses problemas não lineares, esses problemas que tinham grandes deslocamentos, que é um dos erros mais comuns em engenharia e fora. Você tem uma viga que tem 1000 milímetros de comprimento, ela está com um deslocamento de 50 milímetros na ponta, de metade do comprimento dela, e o cara está usando uma medida de deformação que confunde as configurações deformadas e indeformadas, que despreza a diferença visual entre elas. Não dá. Os ângulos não são mais pequenos quando você tem grandes deslocamentos. Um dos problemas que acontece é que, por exemplo, se eu tenho uma força vertical e uma horizontal, quando isso aqui se deforma pouco, esse aqui é o meu desenho de análise. Agora, quando ela se deforma muito, essa força aqui vertical, ela passa a atuar também no eixo X, estão vendo? E essa força que era axial passa a atuar também no eixo Y. Muda completamente o problema. E essas coisas são consideradas quando esses termos estão incluídos. Então, deformação infinitesimal é uma coisa que vocês têm que se lembrar sempre. Ela está sujeita a uma hipótese fortíssima. Uma forma de mostrar isso mais formalmente é dizer o seguinte: olha, o comprimento de uma fibra deformada é o comprimento dela indeformado, aqui nessa configuração, vezes o gradiente de deformações. Ou, se vocês quiserem, em termos de deslocamento. Então, eu posso definir o quadrado do comprimento da fibra como indeformada como isso, e o quadrado do comprimento da fibra indeformada como isso daqui. Esse comprimento DSzinho, esse comprimento DSzão. Então, dá para escrever o DSzinho como sendo isso aqui. Uma composição do gradiente de deformação em função dos comprimentos dela indeformada. É evidente que se o meu F é ortogonal, quer dizer, o F transposto vezes F da identidade, o comprimento da fibra indeformada e da deformada é a mesma. Aí
nós não precisamos nos preocupar com deformação. Nós podemos escrever da seguinte maneira. Esse FF transposto não é identidade. Ele tem mais isso aqui, ó. E tinha essa parte, que era multiplicativa, que nós desprezamos. Eu estou considerando isso aqui muito menor do que a unidade que está aqui na identidade. Em outras palavras, essa expressão aqui que era do gradiente de deformação, perdão, que era do tensor de Green, fica praticamente não, fica igual a essa que nós acabamos de ver aqui, de deformação infinitesimal. Então, não vamos ver a deformação infinitesimal como uma medida diferente totalmente das outras. Ela é um caso particular do tensor de deformação de Green quando eu jogo os termos de alta ordem fora. Decorem isso. Quando eu desprezo os termos de alta ordem. Esses termos aqui que são os produtos das derivadas. Nesse caso, o tensor de deformação de Green e o tensor infinitesimal são o mesmo. Você pode até dizer que você está trabalhando com o tensor de deformação de Green. Não precisa inventar um nome novo para ele. Mas o fato é que os termos não lineares que estavam aqui são muito pequenos a ponto de ser desprezados. Então, na verdade, o tensor de Green se reduz à deformação infinitesimal. Mas o diferencial é um caso particular, não é uma outra medida de deformação. O que nós estamos dizendo aqui é matematicamente que quando a derivada de alguma coisa em relação ao sistema de coordenadas de referência é aproximadamente a mesma coisa que a derivada dessa alguma coisa em relação ao sistema de coordenadas deformado, então isso aqui pode ser feito. O tensor de deformação de Green é igual a infinitesimal. E o e o Almanzi também. E o coxigrinha à direita fica igual ao coxigrinha à esquerda. Porque essa expressão aqui quer dizer mais ou menos o seguinte: eu não tenho grandes deslocamentos. Então o desenho em escala 1 para 1 da minha estrutura deformada é praticamente o mesmo da estrutura indeformada. Eu posso confundir a configuração deformada e indeformada visualmente. Não quer dizer que não tenha deformação. Só estou falando que os deslocamentos são muito pequenos comparado com as dimensões da peça. E aí é lógico que as derivadas de deslocamentos vão ser desprezáveis, que é o que nós fizemos aqui. Por isso que a gente, quando vai analisar o velho problema da viga engastada, você pega e vai fazer um corte aqui, você desenha um engaste, põe uma reação, outra reação, põe um momento, desenha aqui um pedaço da viga, desenha aqui teu corte, mas esse desenho é com ela reta, não deformada. Que você está aplicando essa ideia aqui. Que não houve deslocamento suficiente para a gente visualmente apreciar alguma diferença. Não quer dizer que não tenha solicitação do material, não quer dizer que não tenha deformação dentro de cada um dos pontos. Isso não é teoria de corpos rígidos. Até porque a gente pode ter deformações infinitesimais e plasticidade, por exemplo. A gente chama de hipoelasticidade. Então, cuidado. As deformações infinitesimais são muito fáceis de entender e se trabalhar, mas elas são um caso particular. Eu sei que alguns de vocês devem estar fazendo um esforço para se lembrar do que viram na graduação, né? Deixa eu explicar isso aqui de uma maneira um pouco mais didática, mas também de perna mais curta. Suponho que vocês tenham... Aqui está invertido, né? Aqui devia ser Pzão. Isso aqui é um ponto da configuração indeformada da minha peça e ele vem parar aqui na posição P minúsculo na configuração deformada. Eu estou falando do deslocamento U. Lá na graduação, a gente aqui vai chamar de o 1, o 2 e o 3. Deslocamento dos eixos X1, X2 e X3. Vamos continuar como lá na graduação, chamando isso de deslocamento U, V e W. Deslocamento nas três direções. Eu decompus o U em U, V e W. U, V e W escalares. Esse usão aqui é vetor. Nós estamos interessados em calcular as deformações normais e as deformações cisalhantes. As deformações normais nos dão as taxas de variação de comprimento em uma direção em relação àquela mesma direção. Taxa de variação de comprimento em X em relação a eixo X. Eu quero taxa de variação de comprimento no eixo Y em relação ao eixo Y. E assim por diante. Agora, as deformações cisalhantes nos medem um ângulo que elas vão
sempre pegar o produto cruzado, a derivada cruzada. Eu quero saber a taxa de variação de deslocamento no eixo Y em relação ao eixo X. Como eu fazer um cateto dividido pelo outro. Então vejam o seguinte, eu tenho aqui uma fibra AB indeformada, está em preto aqui. Ela tem comprimento inicial ΔX, que é uma fibra infinitesimal. Depois que ela se deforma, eu aplico o carregamento, está aqui a configuração deformada, essa fibra vem parar na posição que está tracejada aqui em cima. Então ela esticou, comprimiu, não importa, e girou no espaço. Estou fazendo 2D aqui para ficar fácil. Esse ponto A sofreu um deslocamento. Esse ponto A está na posição X, Y e Z. É evidente que esse ponto B está na posição X mais ΔX, Y e Z. Então, esse deslocamento do ponto A é o deslocamento D de X, Y, Z, e esse deslocamento do ponto B é o deslocamento D de X mais ΔX, Y e Z. Então, se eu quero calcular a deformação normal εxx, por exemplo, eu quero saber a taxa de variação de comprimento ao longo do eixo X em relação ao próprio eixo X. Então, eu teria que pegar essa fibra aqui, AB, a linha B', horizontal, projeção em X, essa horizontal aqui. Subtrair o comprimento original dela, AB, eu conheço, é ΔX. Isso me dá o quanto ela aumentou ou diminuiu de comprimento, depende se esse número é positivo ou negativo. E divido pelo comprimento original, que é AB. Como o comprimento original é ΔX, nós paramos aqui. Como é que eu calculo esse comprimento aqui? Aí entra, eu até abri um slide aqui que vocês não têm. Aliás, eu fiz pequenas correções nessa apresentação que não estão ali no de vocês. Então, façam anotações. Eu gosto de explicar isso com o que a gente chama de série de Taylor. Cara, será que eu não consigo desenhar uma perpendicular aqui, bicho? Vou tentar de novo. Eu acho que eu vou girar isso aqui, assim. Tem que tirar uma média agora, peraí. Difícil. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho uma função f, tenho um eixo x aqui. Suponha que eu tenho uma função que faz isso aqui. Ó. Eu conheço quanto vale a minha função em x. Esse valor aqui é f de x. Isso eu conheço. E eu quero estimar quanto vale a função nesse ponto x mais ΔX. Eu andei ΔX para frente. Isso aqui é f de x mais ΔX. Alguns de vocês talvez se lembrem disso. Eu posso fazer a seguinte interpretação. Se esses dois pontos aqui não estão muito distantes um do outro, eu posso dizer que isso aqui é um triângulo retângulo. E esse ângulo aqui é a derivada de f. Isso aqui é df dx. Então, a derivada de f, df dx, é igual ao cateto oposto, que é f de x mais ΔX menos f de x. Estou pegando esse comprimento aqui, ó. Dividido por esse cateto horizontal, que é ΔX. Então, se eu isolar f de x mais ΔX, vai dar a função que eu conheço, em x, mais a derivada de f vezes ΔX. Isso era a série de Taylor. Se eu pegar esse triângulo aqui, ó, vamos desenhar ele aqui. Ó. Eu tenho aqui o cateto, que é ΔX. Isso aqui é o f de x mais ΔX menos f de x. E a minha curva, eu estou dizendo que ela é um triângulo, mas a minha curva pode estar fazendo isso aqui. Ó. Precisava ser muito não linear. Se ela for pouco não linear, eu vou estar jogando fora esse pedacinho. Porque ela deveria continuar aqui com 1, 2 fatorial, derivada segunda, ΔX ao quadrado, mais 1, 3 fatorial e assim por diante. Então, se o ΔX é pequenininho, eu mato esses termos todos aqui e fico só com isso. Então, série de Taylor é isso, é uma maneira de a gente chutar o que está acontecendo um pouquinho à frente. Nós conhecemos as coisas aqui, ó. Conheço f de x, conheço a derivada dela. Eu quero estimar quanto vale a função
ΔX à frente. Nós estamos fazendo a mesma coisa aqui, ó. O deslocamento que esse ponto B sofreu é o mesmo deslocamento do ponto A, ΔX adiante. Então, o que nós estamos fazendo aqui, se eu fizer aqui ΔX mais o U desse ponto, menos o U desse ponto, e fizer essa conta aqui, nós vamos ver que esse limite, essa derivada, que é ΔU, ΔX, nada mais é do que a série de Taylor. Vou pegar aqui um outro exemplo. Eu não tenho outro exemplo aqui. Mas eu estou dizendo o seguinte, que com esse du dx aqui, eu caí naquele caso, não vou voltar, naquele caso linear, sem o produto de derivadas. Tá, vou voltar. Tinha um que tinha rabiscado. Não sei onde que eu coloquei aquilo. Estava aqui, ó. Né? Eu estava dizendo que a minha deformação, ela era, tinha uma parte constante, tinha uma parte que envolvia a derivada primeiro dos deslocamentos, e deveria ter outras partes aqui, envolvendo derivadas segundas, o produto de derivadas, produto quadrático de derivadas, produto cúbico de derivadas e assim por diante. É exatamente isso que acontece aqui na série de Taylor, quando a gente joga fora esses termos quadráticos. A gente pode pensar que o que eu fiz aqui foi simplesmente usar a série de Taylor onde eu joguei os termos de alta ordem, como fazemos no cálculo. Fisicamente, nós estamos jogando os termos de alta ordem do tensor de Green. Então, essa é a dedução mais simples. Eu posso fazer a mesma dedução para epsilon, y, e para epsilon, zz. Agora, se eu mudar e calcular a variação de ângulo, e aqui eu quero um pouco da atenção de vocês, a coisa muda de figura. Por exemplo, eu tenho aqui duas fibras, AB e AC, de comprimentos ΔX e ΔY, inicialmente perpendiculares uma à outra. Configuração indeformada. Depois que o corpo se deforma, o AB vem parar em A' B' e o AC vem parar em A' C'. A deformação cisalhante εxy mede um ângulo. Por quê? Porque ela vai medir a taxa de variação de comprimento na direção y em relação ao eixo x. Então, eu posso usar a mesma letra para as deformações. Eu já sei que as deformações que têm índices iguais são deformações normais, medem variação de comprimento em relação ao eixo. E os que têm índices diferentes medem variação de ângulo, que é a variação de comprimento no eixo em relação a outro eixo que não aquele que eu medi a variação. Então, a deformação cisalhante está pegando aqui o B', B duas linhas, esse cateto aqui, e dividindo pelo comprimento. Está errado isso aqui? Dividido por esse comprimento inicial aqui. Essa é a linha belinha, nem sei o que é. Ah, sim. Então, há uma suposição já aqui. A linha belinha está aqui inclinada para tracejado. Ó. Mas se eu pegar a projeção de x dele, eu estou dizendo... Minha caneta. Só um minuto aqui que minha digitalizadora deu um crepe aqui. O mouse está funcionando, mas a digitalizadora aqui deu uma... Ver se ela volta. Perdi a mesa digitalizadora aqui por alguma razão. Com o mouse vai ser difícil. Só um minuto, gente. Eu vou precisar rabiscar aqui, então vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma interrompida aqui, nós estamos com 50 minutos de aula, vamos pegar uma água nova. Enquanto isso, eu estava dizendo que isso aqui, cateto oposto sobre cateto adjacente, é igual a tangente desse ângulo aqui. Vou chamar de θ, sei lá. Só que a tangente como é cateto oposto e cateto adjacente, ela pode ser calculada como seno
do θ sobre cosseno de θ. E daqui a pouco nós vamos ver que isso aqui vai ser aproximado por seno de θ, que vai ser aproximado pelo próprio θ. Ou seja, eu estou dizendo que esses ângulos que essa fibra gira aqui são tão pequenos que o cosseno deles pode ser aproximado por 1. E o ângulo desses giros pode ser aproximado pelo próprio giro, em radianos. O seno do ângulo pode ser aproximado pelo próprio ângulo. Quando a gente faz isso, a gente está implicitamente assumindo que nós estamos com pequenos deslocamentos. Porque se os deslocamentos forem grandes, a gente não pode dizer que a tangente do ângulo é o próprio ângulo. Eu estou falando aqui que isso aqui é um ângulo que a gente aprendeu a chamar de gama. Na verdade, aqui eu estou chamando de epsilon, né? Por enquanto. Esse que eu estou brincando é o epsilon xy. Existe ainda o epsilon yx, que mediria esse cateto dividido por esse. Então, nós estamos aqui implicitamente com a hipótese de pequenos deslocamentos assumida. Essa dedução da graduação, ela é bem mais didática, mas ela também está furada. Mas ela serve para os propósitos lá. E a gente acaba provando que a deformação cisalhante XY é a derivada do deslocamento em Y em relação ao eixo X. E a deformação cisalhante YX é a derivada do deslocamento em X em relação ao eixo Y. Troca as duas. Isso aqui é um problema. Isso aqui é um problema. Porque, tecnicamente, nós estamos querendo medir, eu nem deveria chamar de θ, né? É o quanto esse ângulo deixou de ser os 90 graus originais. Estou dizendo que nesse canto aqui nós temos, nessa projeção em X nós temos um ângulo, e na projeção em Y nós temos outro ângulo para nos preocuparmos. Dá para ver que também não tem unidade, e agora a gente sabe que isso aqui é um ângulo. Mas, na prática, já que nós estamos trabalhando com pequenos deslocamentos, eu estou dizendo que isso aqui é diferente disso. Mas diferente por quanto? Se os ângulos são realmente pequenos, é bobagem eu considerar isso aqui diferente disso aqui. Tanto que eu posso pegar essa face, colar ela no eixo Y e redesenhar essa figura. Esse ângulo que está sobrando aqui, ele é a soma do epsilon xy com o epsilon yx. Opa, que é x. Mas, já que os ângulos são pequenos, a gente faz duas coisas aqui. Primeiro, a gente diz que os dois ângulos, este e este, são iguais, por simplicidade. Eles são pequenos, isso não vai afetar em nada a nossa vida. E ao invés de trabalhar com eles individualmente, a gente trabalha só com esse ângulo que eu estou chamando de gama xy, que é a diferença do 90 graus para o ângulo θ. Dessa figura aqui, era 90 graus, virou θ. Com isso eu fico sabendo o quão ele deixou de ser 90 graus. A soma dos dois. E já que os dois são iguais, eu vou chamar sempre em ordem alfabética. Vou dizer que gama xy é 2 vezes epsilon xy. Eles são iguais, né? Então daqui para frente, nós não vamos falar em epsilon xy e epsilon yx. Quer dizer, nós vamos falar. Mas se vocês verem gama por aí, nós não vamos distinguir as deformações cisalhantes em cada um dos 3 planos. Elas vão ser iguais. Já vamos ver a consequência disso. Porque, no fundo, isso aqui é o ângulo pelo qual o nosso canto deixou de ser 90 graus. Se isso aqui for 0, permanece 90 graus. Não cisalhou nada. O cisalhamento é mudança de forma. Tem que haver mudança de ângulo. As deformações normais são mudança de volume. A gente aumenta comprimentos. Então, é muito comum se ensinar tudo com gama. Mas quando vocês vão entrar em elasticidade, é mais comum ficar no epsilon. Mas pelo menos agora, nós temos epsilon xy igual a yx, xz igual a zx e yz igual a zy. O que isso significa? Vamos pensando. Porque o efeito não faz diferença. Vocês estão vendo aqui, ó, cisalhamento puro e cisalhamento simples. Os dois produzem elipse. Só muda a angulação. Então, não precisamos nos preocupar com isso se tratando de pequenos deslocamentos. Mas o resumo do que nós vimos até aqui, nessa parte só de deformações infinitesimais, é que nós temos 3 deformações normais e 3 deformações cisalhantes. Nós estamos chamando de gama, mas nós podemos chamar isso aqui de
2 epsilon xy, nós vamos chamar isso aqui de 2 epsilon xz, e nós vamos chamar isso aqui é o igual, né? De 2 epsilon yz. Tanto faz. Antigamente, o pessoal de engenharia usava muito gama, para ficar claro que é a deformação zarante, a soma dos dois. Mas se vocês forem trabalhar com as equações de elasticidade, como eu falei, o tensor de deformação, ele tem epsilon, ele não tem gama. É importante vocês entenderem duas coisas. Essas três que vão na diagonal do meu tensor tensão, já vou mostrar ele, são responsáveis pela mudança de volume do corpo. E as três cisalhantes são responsáveis por mudança de forma. Então, uma a gente vai chamar de volume cheio e a outra de forma. Uma nós vamos chamar de hidrostático, outra nós vamos chamar de deviatórico, de distorção, e assim, uma nós vamos chamar de volumétrico, e assim por diante. Mas são sempre essas duas coisas, forma e volume. Uma de tamanho, de volume e outra de distorção, digamos assim. A segunda coisa que vocês têm que se lembrar é que nós deveríamos, rigorosamente falando, ter mais termos aqui. E aqui também. Nós jogamos esses termos fora, então, quando se fala em tensor de deformação infinitesimal, o nome já diz tudo. É porque os deslocamentos são muito menores que a dimensão do problema, então nós estamos desconsiderando os termos de alta ordem do tensor de deformação de Green. Então, se isso aqui é epsilon, ou é E, ou é G, não vai fazer a menor diferença. Os três convergem para a mesma coisa. Como que nós escrevemos deformação? De novo, lá na graduação, vocês viram. A gente escreve isso como um tensor. Eu estou colocando colchetes aqui porque eu não consigo distinguir o epsilon em negrito e não negrito. Três deformações normais na diagonal e as três cisalhantes fora. Como o epsilon xy é igual ao yx e vale para as outras dimensões, o que aquela nossa hipótese faz é garantir que o tensor de deformação é simétrico. Então, a gente escreve o tensor de deformação como uma matriz, 3x3, 2x2, se for bidimensional, dessa maneira. Repito, em elasticidade, normalmente se trabalha com isso. Então, quando eu for botar, se eu for trabalhar com gama, na hora de escrever o meu tensor epsilon, eu tenho que dividir o gama por 2 aqui, para ficar condizente. Senão, existem versões que tem só gama aqui, mas não estão corretas. O que significam esses termos? Aqui tem graficamente uma figura que eu fiz e eu gosto de mostrar para o pessoal. Esse número epsilon xx, ele mede a taxa de variação de comprimento na direção x. A gente divide por x para ficar, ser taxa, né, para ser relativo. Esse número aqui me dá a taxa de variação de comprimento da direção y em relação ao eixo y. Ou seja, ela está se deformando, o quanto ela está se deformando em amarelo aqui. E essa daqui da taxa de variação de comprimento da direção z. Por isso que esses três aqui da diagonal estão relacionados com mudança de volume, porque o tamanho dos lados muda. Agora, essas outras três aqui, o epsilon xy mede a mudança de ângulo no plano xy, epsilon xz mede a mudança de ângulo no plano xz e epsilon yz mede a mudança de ângulo no plano yz. Tudo isso somado é capaz de pegar um cubo e deformá-lo da maneira mais genérica possível que a gente pode conceber. Essa figura é a interpretação física daquela matriz que nós chamamos de tensor de deformação. E aqui podia ser E e G também. Só que eles incluiriam termos de alta ordem, mas a interpretação física é a mesma. Então tá aqui. 6 deformações, nós temos não mais 9, mas 6. E temos aqui a forma de representá-las como tensor de deformação. No caso bidimensional, nós temos 2 deformações e um ângulo só, né? Se tem um cubinho aqui, ele pode esticar em x e em y e ele pode cisalhar só no plano xy. Então tem uma deformação cisalhante só. Então usar essa forma aqui ou essa forma aqui, dá na mesma. Tá claro? Isso foi o que vocês viram na graduação. Essa seria a nossa 8ª medida. Mas nós ainda temos uma outra medida de deformação, que é a deformação de Seth-Hill, que usa uma versão modificada do tensor de Cauchy-Green à direita, onde a gente pode ponderar aqui uma potência de matrizes, né? Nós não vamos usar isso aqui, mas seria a nossa 9ª medida de deformação, se eu não perder as contas. Então, gente,
Nós vamos ver daqui a pouco o seguinte. As deformações infinitesimais que vocês viram na graduação são uma dessas 9. Teriam pelo menos mais umas 2 deformações aqui para mencionar. Métricas que eu uso para medir o quanto o material está esticando, comprimindo em cada uma das direções. Um exemplo está aqui, ó. Com um stretch de 1%, eu estou esticando a peça 1% na direção X. Eu estou esticando, porque isso aqui não deu menor do que 1. Se desse 0,99, eu estaria comprimindo ela em 1%. Né? Eu calculei como fica a deformação de engenharia, de deformação verdadeira, deformação logarítmica e deformação de Green-Lagrange para esse stretch aqui. Estão vendo que são 4 números diferentes. Então, isso aqui não é para assustar vocês. Meu Deus do céu, o que eu vou usar de deformação? Calma. Em primeiro lugar, você pode escolher a deformação que quiser para trabalhar. Você não está perdendo nenhuma informação, a menos que você esteja trabalhando com a deformação de engenharia infinitesimal. Porque aí você está jogando termos de alta ordem fora. Mas mesmo que essa deformação, essa não linearidade não fosse tão agressiva, você vai ter diferenças significativas de uma deformação para outra. Mas você não está perdendo informações. O número é que vai variar, porque isso é uma métrica. Eu quero medir como o meu corpo está se deformando, em termos de aumento de comprimento e mudança de ângulo. Eu tenho isso na cabeça, tá, gente? Eu posso usar a medida que eu quiser. O que acontece é que, às vezes, eu escrevo as equações de equilíbrio com a deformação de Green, mas quando eu vou botar as condições de contorno, as equações ficam super complicadas. Aí, de repente, eu uso uma outra medida de deformação, as condições de contorno ficam simples, mas talvez as equações de equilíbrio fiquem mais complicadas. Então, existem prós e contras. Né? Mas vocês podem, em princípio, usar qualquer coisa. Esse artigo aqui é um artigo interessante, não é muito velho não, hein? Deixa eu ver se tem um nome, não estou com o ano dele aqui. Tem uns 10 anos, eu acho. Tá aqui, 2012. Esse aqui é um artigo que esse pessoal pegou o ANSYS e um outro software, que eu acho que era o Nastran, não tenho certeza. E mostrou alguns problemas de flambagem, provando que esses softwares, esses são aqui, que custam 150 mil reais, têm erros ao conjugar tensões de um tipo com, mais tarde nós vamos ver, deformações do tipo errado, que não é o cônjuge dessa deformação. E isso gera resultados, nesse caso gerava, cargas de flambagem completamente erradas, num software comercial. Então isso aí não é uma coisa de domínio absolutamente amplo. Até, imagino que nas últimas versões devem ter corrigido alguma coisa desse tipo. Mas até pouco tempo atrás nós tínhamos softwares que faziam erros de conjugação de valores lá dentro. Você está tendo resultado errado, não é à toa que eles põem aquele quadrinho, né? Engenheiros analistas devem ter seus próprios resultados. Ele não vai escrever o nosso pode estar errado. Mas só para desmistificar um pouco, os softwares comerciais ainda têm medidas de deformações usadas de maneira imprópria. Aqui vocês têm um exemplo, é até um dos exercícios da lista. Eu estou pegando uma barra de comprimento inicial L0, estamos deformando ela está sofrendo um ΔL aqui, e nós estamos aqui mostrando como é que fica o gráfico de deformação de engenharia, no eixo horizontal, quando eu ploto o tensor de deformação de Green, que é aquela medida mais lagrangiana, e aqui é a deformação de Almanzi, que é a medida mais euleriana. Vocês estão vendo como que elas ficam? Elas não são iguais. Elas não são iguais. Inclusive, para a mesma deformação, podem ter interpretações diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho um gradiente, uma derivada diminuindo, aqui eu tenho uma derivada aumentando para o mesmo quadrante do gráfico. E é um problema extremamente simples. Eu posso resolver esse problema com o tensor de deformação de Green e com o tensor de deformação de Almanzi. Os dois vão ter que dar o mesmo resultado. O deslocamento da estrutura vai ser o mesmo. Está entendendo? Mas as deformações têm valores numéricos diferentes, que são definições diferentes. Muito bem. Mais tarde, nós vamos ver no capítulo que vem tensões. E também vamos ter mais de uma tensão para estudar. Aqui estão vendo um gráfico tensão, deformação. A deformação aqui é de engenharia. Se eu fizer o gráfico com a tensão de engenharia, dá esse em azul. Se eu fizer com a tensão verdadeira, que nós vamos ver o que é, dá esse em vermelho. E se nós fizermos aqui com
o segundo tensor tensão de Piola-Kirchhoff, dá esse em verde. Os três são tensões válidas. Mas na hora de eu trabalhar, nós vamos ver que trabalho vezes deformação vezes tensão dá trabalho. Eu tenho que conjugar a deformação correta com o seu par. Existem pares para se trabalhar junto. Eu não posso pegar uma deformação euleriana e conjugar com uma deformação lagrangiana. Vai dar merda. Tá? Então, resumindo esse módulo até aqui, nós colocamos aqui as 6 principais deformações. Gradiente de deformação, aqui notação tensorial. Coxinha à direita, à esquerda, tensor de deformação de Green, tensor de deformação de Almanzi e tensor de deformação infinitesimal. O F é uma medida geral. O C é uma medida lagrangiana, o B é euleriana, o E é lagrangiana, o G é euleriano e o E não é nenhum dos dois, porque as duas se confundem quando você trabalha com pequenos deslocamentos. É uma medida linear de deformação. Então veja que o universo que a gente aprende na graduação é muito pequeno. Felizmente, 60% dos problemas de engenharia, talvez até mais, sejam lineares. Mas você deixa de utilizar muitos materiais porque você tem medo de pisar no âmbito não linear. Outras vezes você não tem saída, você tem que fazer cagada, porque você não sabe trabalhar com não linear e você está mexendo com borracha ou com fluência ou sei lá eu o quê. Aqui as mesmas expressões da página anterior, só que em notação indicial. Agora, espero que vocês estejam vendo o valor de saber ler notação indicial ou escrever. Isso aqui são 9 equações. Imagine escrever 9 equações desse tamanho, sendo que essa aqui é um somatório. Tem 3 termos aqui. Então, somando com esses 3, são 6 termos para cada componente do C, que são 9. Então, a notação inicial simplifica muito a nossa vida. Eu estaria escrevendo as equações do C no começo da aula, até agora, se estivesse usando notação estendida. Então, esse aqui é o primeiro passo que nós estamos dando em direção a um panorama um pouquinho mais geral. Nós já sabemos que a nossa estrutura, sob a ação de forças, vai produzir deslocamentos, o campo vetorial de deslocamentos. Em elasticidade vai ser o 1 e o 2, ou o 1, o 2 e o 3. E nós estamos vendo que as taxas desses deslocamentos produzem tensões. Qual delas? Isso é um problema teu. E esse tensor de deformação, no capítulo que vem, ele vai ser usado aqui para gerar tensões. Quais tensões? Bom, nós vamos aprender ainda. Mas o fato é que, dependendo do que eu usar de deformação, eu vou obter uma tensão diferente. Inclusive com interpretação diferente dela. Quando eu integro, por exemplo, essas tensões em áreas e volumes, aí eu obtenho forças internas, momento, força normal, esforço cortante, aquele negócio todo. Mas nem sempre você está integrando a mesma tensão. As unidades são a mesma, continua sendo Pascal. Assim como deformação continua sendo sem unidade. Mas a interpretação física é diferente. Muito bem, indo adiante. Um outro tema teórico, que é muito usado aí na parte de fundação dessa teoria da elasticidade, é o teorema da decomposição polar. Existem alguns teoremas aqui nos cursos de elasticidade. Aqui nós estamos falando de um curso de mecânica do contínuo, para ser mais rigoroso. Mas a gente pode decompor o nosso tensor gradiente de deformações F, aquele que dá origem a todos os outros, como uma rotação de corpo rígido e uma outra deformação, que é uma espécie de stretch. Eu estou fazendo isso para um volume infinitesimal, tem um erro aqui de inglês, né? Então esse volumezinho aqui é um ponto do material. Quando ele se deforma e sai dessa configuração indeformada e vem para essa daqui, ele fica desse jeito. Nós temos 2 caminhos para fazer essa deformação. Eu posso primeiro girar ele no espaço com uma rotação de corpo rígido e depois aplicar uma deformação, não de corpo rígido, V, de modo que nos dê essa configuração deformada. Ou eu faço uma outra deformação geral e então rotaciono, aí o R é o mesmo, no espaço para chegar na configuração final. Essas são as 2 formas de eu decompor o F. A gente chega no mesmo lugar do que o F. Então,
Eu posso dizer que o F é uma rotação aplicada sobre um stretch ou um stretch aplicado sobre uma rotação. Eles são chamados de tensor de stretch à esquerda e à direita, porque eles estão à esquerda ou à direita da rotação. Eles vêm antes ou depois. Porque a ordem dos tratores aí altera o viaduto. Então, eu estou escrevendo ali em cima, né? O tensor rotação R, ele alinha os eixos principais do coxigrinho à direita na configuração indeformada com os eixos do coxigrinho à esquerda na configuração deformada. Essa é a interpretação física dessa rotação que está sendo aplicada aqui. Então, qualquer deformação do volume infinitesimal pode ser feita da seguinte maneira. Você pega lá uma fibrinha de comprimento dx, você estica ela com U, rotaciona com R e translada para a posição final. Ou translada, aplica uma rotação de corpo rígido e aplica um stretch. Então, não precisa ser nenhum gênio para ver o seguinte. Se o F pode ser decomposto dessas duas maneiras, e o C é escrito com F e o B é escrito com F, não é difícil provar que o C também é o stretch à esquerda ao quadrado e o B é o stretch à direita ao quadrado. São formas alternativas de escrever esses tensores. Bom, como vocês devem ter impresso aqui, eu ia fazer isso aqui dinâmico, mas a ideia é que vocês brincassem com isso aqui. Um exemplo, como é que eu calculo o deslocamento desse campo? Eu estou dando aqui a minha transformação aqui, direto, numa descrição lagrangiana. Vocês estão vendo aqui x1 é igual x1, x2 é igual a x2 menos alfa x3 e tem o x3 ali. Como é que eu calculo o deslocamento? Deixa eu colocar aqui por extenso. O deslocamento está aqui, ó, é x1 menos x1, x2 menos x2 e x3 menos x3. Então, se eu pegar esse aqui e subtrair x1, isso me dá o 1. Aqui deu 0. Se eu pegar o x2 e subtrair o x2, eu mato isso aqui, dá menos alfa x3, e aqui está o outro, menos alfa x2, que subtrai o x3. Então, o campo de deslocamento, se eu tiver esse mapeamento, é facilmente obtido. Vocês podem fazer o inverso. Vocês pegam esse U aqui, soma com o xão, e vocês vão ter o xzinho, a posição final. A posição final é a posição inicial mais o deslocamento. Então, esses tensores todos podem ser escritos tanto em função da configuração final, ou da inicial, ou dos deslocamentos. Vai mudar só as expressões. Mas, continuando, se eu pegar essas três expressões aqui, x1, x2, x3, derivar em relação aos três eixos, você tem as três linhas. Está aqui o F. Então, se vocês têm o U, tem uma outra expressão para o U que eu não lembro agora qual é. Vamos voltar aqui só para ver qual que é. Aqui. I mais grade U. Passei do ponto aqui. Eu podia pegar e fazer assim, ó, FIJ é igual a delta IJ mais x'I linha J. Só pegar aquele... Opa, aqui é U, perdão. É só pegar esses três deslocamentos aqui e fazer somar o delta e fazer as derivadinhas. Então sai o F, sai fácil. Então, depois que você obteve deslocamento, se você calculou o deslocamento por elementos finitos, se você mediu, se você obteve uma solução analítica, não interessa. Tendo os deslocamentos ou o x'inho, é fácil obter o F. E joga no meio, pô, joga no MATLAB, no matemática. Depois que você obteve o F, acabou o teu problema. Aí é só operação matricial. Ó. O B é F, F transposto C, F transposto F, e assim por diante. E com isso, eu consigo escrever as outras deformações. Acho que eu não fiz aqui. Eu não fiz. Vocês podem aí calcular ainda o E, só subtrair um delta daqui, do C, e podem calcular o G, só subtrair eu acho que aqui é B menos 1, mas não tenho certeza. E é só subtrair o delta do B menos 1. Então, tudo começa tendo ou mapeamento ou deslocamento, pessoal. Aí o resto sai por tabela. É só operações sobre esses campos vetoriais. Nós trabalhamos aqui em sistemas de coordenadas retangular. Nossos x1, x2, x3 são retangulares.
Mas x1, x2, x3 podia ser eixo x, eixo radial, eixo ângulo, cilíndrica. Podia ser eixo raio, eixo θ1, eixo θ2, coordenadas esféricas. Tem coordenada tora-esférica, tem coordenada elíptica, tem coordenadas genéricas. E no livro vocês têm alguns exemplos, eu não vou exigir de vocês, mas o que muda para a gente é a forma de calcular o f. Eu vou mostrar um exemplo agora. Por quê? Porque o gradiente escrito em coordenadas retangulares tem uma forma. O gradiente escrito em coordenadas cilíndricas tem outra forma. Mas depois que você calculou o f, você não tem que se preocupar mais com o sistema de coordenadas quando vai calcular o tensor de Green, o tensor de Almanzi ou qualquer um dos outros. Aí são só operações matriciais. Depois que calculou o f, as deformações são só operações matriciais. Você só se preocupa com f quando vai calcular o gradiente. Assim como divergente e rotacional são diferentes para cada sistema de coordenadas também. Então, vamos ver o seguinte problema aqui. Ó. Nós vamos pegar um pneu, ele tem aqui uma cinta, que vai se deformar segundo um padrão que eu vou passar para vocês. E esse aqui nós vamos considerar um problema cilíndrico. O eixo Z está aqui no eixo da roda. Eu só botei ele aqui por ilustração, ele está lá embaixo. Radial é na direção radial, obviamente. Vocês estão vendo aqui um corte do pneu, né? O pneu de vocês está aqui a roda, daqui o eixo. Isso aqui eu estou chamando de Z, isso aqui eu estou chamando de R. E em torno do eixo Z, em torno do eixo aqui, nós temos o θ, que é a terceira coordenada. Então, eu estou mostrando para vocês aqui o seguinte. Nós vamos calcular as deformações, considerando aí um certo giro, é um problema axissimétrico, coordenadas cilíndricas. O primeiro passo é calcular o gradiente de deformações. Nós vamos fazer isso. Então, aqui eu estou dizendo que o truque está nas derivadas parciais que eu tenho o gradiente. Como é cilíndrica, é diferente de retangular. Mas depois que você obteve, foi esse papo que eu acabei de ter. Todas as outras operações são idênticas, é só operação matricial. Então, olhem aqui a cara, vejam que em coordenadas retangulares, isso aqui era parcial U1, parcial x1, parcial U1, parcial x2, e assim por diante, as ordens eram muito mais simples. Em coordenadas cilíndricas, eu tenho essas operações aqui. Isso você deve ter visto na graduação de alguma maneira, em algum momento. Então o F fica com um cara diferente. Eu estou considerando os seguintes deslocamentos aqui. Ó. Há um deslocamento radial de 5% na direção R, ou seja, o pneu aumenta de diâmetro 5%. Essa cinta aqui vem parar 5% do raio para fora aqui. E tem um deslocamento, o θ, que é na direção radial. É claro que ele não vai ser de grande importância para nós, mas as pessoas confundem um pouco o seguinte. Se eu tiver uma cinta e fizer essa cinta expandir, eu estou pegando, na verdade, estou pegando, na verdade, um círculo, aumentando o diâmetro dele. Então, se eu tinha uma fibra de material aqui na direção θ, depois de deformar, ela ficou mais comprida. Isso aqui é uma deformação na direção θ, na direção do ângulo aqui. Então não se percam no significado físico de cada uma delas. No livro tem as figuras mostrando para vocês. Então, no retangular eu desenhava isso aqui, eu tinha deformação em X e em Y cisalhante. Agora a gente tem que desenhar um arco de círculo e tem que entender que tem uma deformação cisalhante aqui, também é igual aqui, além da deformação radial e da deformação em θ. Esses campos de deslocamento foram jogados aqui, ó, o R e o θ, ficou o Z faltando aqui, a gente desprezou o Z. A gente assumiu que não tem deslocamento em Z, aí ficou 1. E esse aqui é o teu F. Agora, se você jogar esse F, fazer lá o identidade menos F transposto F, você cai no tensor de Green. Esses números aqui continuam sendo interpretados como deformação, independente do sistema de coordenadas. Atenção nisso. Isso aqui é calculado através do sistema de coordenadas cilíndrico. Quando eu jogo ele nas deformações, isso aqui é deformação para qualquer sistema de coordenadas. Claro que a orientação é diferente, mas eu posso girar.
Então, algumas pessoas vão olhar aqui e falar, porra, mas tem 5% de deformação radial? E aqui eu mostro para vocês o seguinte, claro, porque aquele arco de pneu, quando expandiu 5%, produziu uma deformação epsilon teta teta grande. Isso está explicado aqui. Mas, de novo, aqui tem esse bate-papo. O importante é vocês calcularem o gradiente de deformações. O resto são só operações matriciais. Agora, cara, vamos vocês entenderem o que significa cada um deles. Qual que é lagrangiano, qual que é euleriano. Se você está trabalhando uma descrição lagrangiana, teu sistema de coordenadas é fixo, é o xão, você não pode usar o tensor de deformação de Almanzi, porque ele é uma medida lagrangiana. Bom, agora nós vamos pensar no seguinte, eventualmente, alguns de vocês vão trabalhar com um sistema de coordenadas e outros vão trabalhar com outro sistema de coordenadas. Pode ser mais conveniente trabalhar com um sistema de coordenadas em uma parte da peça ou outro sistema de coordenadas em outra parte. Então eu tenho essas deformações todas, essas 8 deformações escritas ou no sistema E1, E2, E3, ou no sistema E'1, E'2, E'3. Como que eu passo de um para o outro? A gente já conversou sobre isso lá no começo, em preliminares matemáticas. Epsilon é um tensor escrito no sistema E1, E2, E3. Eu pré e pós multiplico pela matriz de mudança de base, que são só os cossenos dos ângulos entre os eixos, dos dois sistemas, e vocês vão obter o tensor no novo sistema de coordenadas. Não se perdeu nada, não se criou nada. Você está simplesmente transformando o sistema de coordenadas. No caso bidimensional, que eu só tenho deformação em x, deformação normal em y e deformação cisalhante, que é o ângulo, vocês têm a transformação dada pela rotação de um sistema por outro. Tem um sistema aqui E1 e tem aqui um E2, né? E eu quero trabalhar nesse outro sistema E1' e E2'. Esse ângulo θ aqui é tudo que vocês precisam saber para traduzir uma na outra. Mas eu fiz questão de botar essa bidimensional aí para relembrar outro conceito que vocês viram na graduação. Essas fórmulas estão repetidas aqui. As 3 tensões normais. Perdão, as duas... aqui é o tridimensional. E aqui estão as 3 cisalhantes. Agora eu tenho esse produto matricial aberto. Então esse aqui é o 3D, para quem viu a gravação depois. Esse aqui é o 2D. Isso nos leva ao conceito... Deixa eu olhar para isso aqui. Quando eu olho para esse tensor, ou para esse aqui, que é pequenininho, está aqui, ó, epsilon, x', x', epsilon, y', y', e aqui tem o gama, x', y' sobre 2, né? Ele é simétrico. Quando eu vou girando, aumentando esse θ aqui, girando de 0 a 360 graus, esses números aqui vão mudando. No 2D é mais fácil de pensar, porque no 3D eu tenho que girar em 2 ângulos, né? É uma esfera, é mais complicado. Mas no 2D eu vou mudando só o θ. Vou mudando a orientação de E'1, E'2 e os números dentro daquela matriz vão mudando. Eu posso fazer as seguintes perguntas. Qual é o ângulo θ? Ou seja, qual é o sistema de coordenadas E'1, E'2 que produz o máximo valor para esse número aqui da deformação normal? E posso perguntar também qual é o θ que produz o máximo valor para essa deformação cisalhante. Porque alguns materiais suportam bem deformação normal, mas não suportam bem deformação cisalhante, ou vice-versa. Isso nos leva ao conceito de tensões principais que vocês viram na graduação. Eu não sei como é que foi explicado lá, mas eu falei nas preliminares matemáticas que os autovalores são aqueles valores que aparecem na diagonal do tensor quando eu oriento ele de acordo com os autovetores. Então, o autovetor diagonaliza o tensor de tensão. E esses aqui são os valores máximos, e contém os valores máximos e mínimos possíveis de todos os sistemas de coordenadas. Sabe que na direção dos autovetores, nós vamos ter os máximos e os mínimos aqui. Então, vocês podem botar essa matrizinha de um tensor qualquer de vocês aí no MATLAB e pedir para ele calcular os autovetores e os autovalores. É mais fácil visualizar isso aqui no bidimensional. As fórmulas são analíticas, mas vocês podem continuar jogando lá no Maple, no Matemática. Aqui estão as fórmulas que eu passei há 2 slides atrás, aqui, quando eu girei o sistema de coordenadas. Essa aqui. Agora,
Ao invés de escrever senos ao quadrado, cossenos ao quadrado e produtos de senos e cossenos, que é uma chatice, existe uma possibilidade de escrever isso em termos de fórmulas de ângulo duplo. A trigonometria tem isso. E aí fica só um cosseno e um seno, mas é 2 θ. Então, na hora que eu for visualizar, eu tenho que me preocupar com isso. Se eu somar isso aqui, essa expressão ao quadrado, com essa expressão ao quadrado, a gente obtém a equação de um círculo cujo raio é igual ao valor da deformação cisalhante. E esse círculo está centrado na deformação normal média, na média dessas duas, essa mais essa sobre 2. Eu posso desenhar esse círculo, mas vamos chegar lá. Se vocês procurarem qual é a direção em que acontece a máxima deformação εxx no novo sistema de coordenadas, a máxima εx', ela vai ser uma direção que nós vamos chamar de 2θ1'. Ou seja, de todas as orientações possíveis, essa orientação θ1' que vai dar o máximo εxx. Mas veja que nesse gráfico aqui que eu estou desenhando, que eu tenho aqui ε1 e aqui eu tenho a cisalhante, o ângulo é duplo. Na peça real é só θ1'. Aqui no gráfico que eu estou desenhando é 2. Então, se isso aqui é 30 graus, na peça real é 15. É o que interessa. Existe um outro ângulo onde o valor da tensão normal vai ser o mínimo, que é esse εx', esse x' mínimo. Então eu tinha assim, ó, eu tinha uma deformação nessa direção que eu chamei de εx', x'. Eu tinha uma deformação nessa direção que é o y, perdão. E tinha uma deformação que cisalhava aqui, que eu estou chamando de gama, que é esse ângulo aqui, gama xy. Aí eu vou girar esse cubinho, ou esse sistema de coordenadas aqui, E1 e E2, fazer o θ variar. Quando eu achar a direção, 15 graus, e que isso aqui é máxima, eu tenho que desenhar ela aqui com 30, porque aqui é ângulo duplo. Essa é a máxima deformação no eixo X. Eu vou chamar ela de ε1. Mas a gente descobre também que a direção 2θ1, duas linhas, que acontece a mínima, está a 180 graus dela, nesse gráfico. Na peça real está a 90. Então aqui eu tenho a deformação ε normal, que é mínima. Eu vou chamar ela de ε2. Então, toda vez que vocês encontrarem a direção que acontece a máxima normal, a 90 graus dela na peça real, está a direção que acontece a mínima. E se vocês forem procurar as direções que acontecem, os máximos e mínimos, eles são iguais. As máximas e mínimas deformações cisalhantes, vão ver que elas vão estar a 45 graus nessa direção. Então, nesse exemplo, elas estariam a 45 mais 15, 60 graus. Então, se eu desenhar a peça aqui a 60 graus de giro, girei 60 graus aqui, eu tenho a máxima deformação cisalhante possível. Em nenhuma outra direção, esse valor aqui vai ser maior. E as tensões normais que existem ali são iguais, mas eu não vou mostrar isso para vocês. Então, como é que eu construo isso? Primeiro, eu vou pegar a maneira mais fácil. Por questões de convenção, a deformação cisalhante positiva está para baixo, tá? Porque o pessoal põe a deformação cisalhante positiva em alguns livros apontando no sentido horário. Mas o ângulo, pela regra da mão direita, tem que ser positivo, né? No sentido anti-horário. Então você tem um tensor-tensão. Eu sei que isso aqui é uma revisão para alguns, mas para alguns pode ser bem interessante. Gama 2 sobre 2, ε2. Isso aqui você calculou, mediu, roubou, não sei. Você tem esse tensor. Eu pego o ε1 e o gama xy. Tá aqui, ó. εxx. Ah, esse é xx, desculpa. Fiz errado aqui. E aqui é y. Eu pego o εxx, pego o gama xy, esse exemplo é negativo, e traço esse ponto. Depois pego o y, esse gama xy, e traço esse outro ponto aqui, ó. Traço uma reta entre as duas e traço um círculo. Ou vocês calculam εxx, pegam esse εxx, esse gama xy, esse ponto aqui, pegam
esse epsilon e esse epsilon soma e divide por 2, dá a média deles, dá bem esse centro aqui, e traça o círculo. Então, esse círculo representa todas as possibilidades de estado de deformação nesse exemplo 2D. Claro que tudo aqui é medido com ângulo duplo. Então, quando eu ponho aqui ele girado, ele está girado ilustrativamente com o dobro que na peça real. Mas esse ponto aqui, ou essa direção que está mostrada aqui, ela simbolicamente representa isso aqui, a posição onde eu medi a minha peça. Eu desenhei com giz lá no meu chassi do caminhão, o que era a direção XY, calculei o epsilon XX, calculei o epsilon y e o gama, e desenhei o círculo de Mohr. Como é que eu sei onde é que está a direção em relação àquele XY que eu desenhei com giz no chassi, de máxima tensão normal? Dá para ver no círculo de Mohr que se eu sair daqui e andar no sentido horário, eu vou chegar nessa posição aqui. De todas as posições do círculo, nenhum está mais à direita do que essa, que eu vou chamar de epsilon 1. Como é que eu sei onde que ela está lá no chassi? Bom, se eu andei aqui 40 graus, para sair daqui e vir para cá, na peça real eu pego essa direção e ando 20 no sentido horário, e vocês vão ter a direção em que nós temos o máximo, a máxima deformação normal, essa daqui. A 180 graus dela, na peça, no círculo aqui, que é no círculo de Mohr, está o valor mínimo. Então é evidente que esse aqui é o valor mínimo. Na peça real, a 90 graus. Por isso que eu disse que quando você acha a máxima, você também já acha a mínima. E onde é que está a deformação cisalhante máxima? Eu posso sair desse ponto aqui, que é mais fácil, e ando 90 graus e chego aqui, ou aqui. Os dois têm o valor do raio do círculo de Mohr, né? É o valor da deformação cisalhante aqui. Então, se eu pegar esse ângulo que eu tenho aqui, eu já agora tenho esse novo sistema de coordenadas desenhado com giz lá no chassi. Eu giro ele 45 graus para qualquer lado. E vai dar a direção que eu tenho máxima tensão cisalhante. Perdão, deformação cisalhante. Para lá ou para cá, tanto faz. E junto com elas, acontece essa deformação normal aqui, que é o mesmo valor, tanto para esse ponto, dá na mesma, quanto para esse ponto, dá na mesma. Por isso que a gente diz que as deformações normais, quando eu estou na direção da deformação cisalhante máxima, são iguais. Pode até ser zero, mas são iguais. Mas quando eu estou nessa direção aqui, da máxima normal e mínima normal, ou seja, essa direção, qual é a projeção dela no eixo vertical? Zero. Tanto aqui em E1 quanto aqui em E2 não tem deformação cisalhante. Então, nas direções principais, eu não tenho deformação cisalhante. Esse tensor, nas direções principais, ele é escrito assim, ó. Deformação principal 1, 0, 0. Deformação principal 2. Por isso que quando eu jogar essa matriz no matemática, no Maple, no MATLAB e pedir os autovalores, ele vai me devolver epsilon 1 e epsilon 2. E as direções, ele vai devolver aqui menos 20 graus, mais 20 mais 90, 110 graus, ele vai dar essas duas direções aqui. O círculo de Mohr 2D faz no 3D é mais chato, mas também é funcional. Isso aqui, gente, não é mais usado como era na década de 50. O pessoal desenhava o círculo num papel milimetrado para descobrir qual era o ângulo, quanto valia essa tensão, porque não tinha computador. Se fazia isso com compasso. Bom, vocês não sabem o que é compasso, mas o Zé Kleber deve saber. Mas... a gente usa isso como uma verificação rápida do que está acontecendo naquele ponto crítico da minha peça. Você faz um croquis à mão livre. Você não fica tirando dimensões. Você pode desenhar num CAD se quiser, mas a ideia aqui é você visualizar o que está acontecendo. Ah, eu estou aqui, se eu girar 20 graus para cá na peça real, eu vou achar a direção que está a máxima tensão normal. Eu vou colar meu extensômetro nessa direção normal. Eu vou reforçar onde a deformação é máxima. E esses conceitos vão servir para tensão depois. Mas como a direção principal diagonaliza o tensor de deformação, a gente pode afirmar que o que a gente chama de direções principais são nada mais nada menos que os autovetores do meu tensor-tensão. E as deformações principais são os autovalores. Se cria esses nomes numa área e a matemática chama de outra e fica essa confusão. Mas memorizem isso.
Deformação principal são os autovalores do tensor de deformação. Qualquer um daqueles 8. E direções principais são os autovetores correspondentes. Um outro conceito que nós vamos usar, inclusive na lista de exercícios, na segunda lista de exercícios, é o conceito de dilatação. Ele dá uma ideia do quanto o volume original muda, é esse delta dV aqui, num volume infinitesimal durante o processo de deformação. A gente não vai demonstrar aqui, mas o que a gente precisa saber simplesmente é a variação de volume, portanto a variação de comprimento dos lados. Então a gente usa a derivada dos deslocamentos numa direção em relação àquela mesma direção, ou seja, é o divergente do deslocamento. O deslocamento é um vetor, divergente diminui uma ordem, isso dá um escalar. Esse E é a variação de volume da minha peça. E isso é importante lá na frente em materiais incompressíveis, porque se isso aqui for zero, eu sei que meu material é incompressível, como algumas borrachas, alguns plásticos. E aí eu já amarro as componentes do meu tensor de deformação. Porque se eu pegar o meu F, eu posso saber esse aqui não pode ter qualquer valor. Ele está amarrado com os outros dois, porque a soma deles tem que dar zero, por exemplo, o volume ser mantido. Outra coisa que se faz muito nos tensores, e aí não é só nos tensores de deformação, em qualquer tensor, a gente pode dividir um tensor numa parte simétrica e numa parte dissimétrica. Por isso eu falei besteira. Não, num diagonal e num genérico. Esse diagonal, se for o tensor de deformação, eu posso dividir ele num tensor chamado hidrostático e num chamado de distorção, ou desviador. A ideia é simples, pessoal. O cubinho infinitesimal se deforma de uma maneira genérica. Eu posso dividir essa maneira genérica em duas partes. Uma em que os lados só aumentam ou diminuem de comprimento por igual. Por igual. Então eu posso pegar as deformações normais, somo elas, quer dizer, somo a diagonal, e divido por 3. E invento um novo tensor de deformação hidrostático, que tem a deformação média aqui, vou fazer 2D, e a deformação média aqui e 0. Ou seja, ele dilata por igual nas duas direções, nesse caso a 2D, ou nas 3 direções, se for 3D. E não tem cisalhamento. Aí eu pego o tensor original, o meu epsilon original, subtraio esse H dele, e o que sobra é o que eu estou chamando de tensor desviador. E aqui está a expressão para os dois, ó, a partir do tensor que eu tinha genérico. Eu não vou provar aqui para vocês, acho que tem até um exercício, se não da lista 2, da lista 3, que esse estado aqui é um estado de cisalhamento puro. Até porque a gente tirou a parte hidrostática. Então aqui eu só tenho mudança de forma, e aqui eu só tenho mudança de volume. Alguns materiais não aguentam isso, outros não aguentam isso, por isso que é importante dividir essas duas coisas. Mas essa divisão é exata, não estamos perdendo nada aqui. Estamos transformando uma deformação genérica numa que muda o tamanho dos lados por igual, e ela é chamada de hidrostática, porque como eu pegar o cubo e jogar no fundo do mar, eu tenho a mesma pressão em todos os lados. Uma pressão no valor de epsilon barra, que é a média das normais, das deformações normais. Mas não tem cisalhante. Quando eu somo esses dois aqui, eu volto para o original. Eu tenho o cubo deformado de maneira genérica. Então aqui está a hidrostática. Vejam, eu tenho 3 deformações normais, idênticas, na diagonal. Todo mundo estica a mesma coisa em 3 direções. E o que sobra é essa aqui. Como eu falei, eu não vou provar, mas é um estado de cisalhamento puro. Só tem mudança de forma aqui. Um outro tensor que nós não vamos usar, talvez, eu acho que não vamos usar, é o tensor de deformação infinitesimal. Nós aprendemos que o comprimento das fibras deformadas é dado por essa equação aqui, dada em termos dos deslocamentos. A gente pode dividir o tensor de deformação numa parte hidrostática e uma distorcional. Mas uma outra coisa que a gente pode fazer no tensor
é dividir ele numa parte simétrica e uma parte antissimétrica. A parte antissimétrica, um tensor antissimétrico é um tensor que tem A, B, C e menos C. Acho que é isso. Os termos fora da diagonal são iguais, mas de sinais contrários. Então, isso sempre pode ser feito. Tá? Todo tensor, toda matriz, portanto, se for tensor de segunda ordem, pode ser dividido numa parte simétrica e antissimétrica. A parte simétrica é o que nós chamamos de tensor de deformação de Green. Mas existe ainda uma parte antissimétrica que é responsável, tem uma relação com a rotação do nosso cubinho infinitesimal. E nós chamamos isso aí de tensor rotação infinitesimal. O gradiente do campo de deslocamentos é formado pelo tensor de deformação de Green e essa rotação, que não nos serve para muita coisa em geral, mas se você começa a trabalhar com ângulos, ela passa a ser uma coisa importante. Ou seja, a gente pode medir as mudanças de comprimento e com elas as dos ângulos dos lados, mas nós também podemos medir a mudança de orientação do cubo como um todo no espaço. Isso que nos dá é esse tensor de rotação. Outra parte que eu cortei nesse curso são os tensores de taxa. A taxa de variação de um elemento material, e existe a taxa de deformação, a taxa de spin e o tensor taxa de velocidade angular. Esses tensores são obtidos quando a gente faz derivadas em relação ao tempo dos tensores de deformação. Muito parecido com o que a gente faz quando deriva um vetor de deslocamento e obtém os vetores velocidade e vetores de aceleração. E aí os tensores aqui começam a aparecer com pontinhos em cima, 1 ou 2, indicando que eles são taxas, né? Em problemas envolvendo grande fluxo de material, em problemas envolvendo escoamento de material, em problemas envolvendo mecânica dos fluidos, esses tensores passam a ser de maior importância. Eu não vou colocar isso aqui porque eu achei que não vai usar, mas faz parte de um curso de mecânica dos meios contínuos. O nosso é um curso de mecânica dos sólidos, então eu me senti à vontade para tirar esse pedaço daí. Para terminar o assunto, nós temos que agora pensar, nós temos basicamente dois tipos de variáveis no nosso problema aqui de mecânica dos sólidos. Eu tenho um campo de deslocamentos, eu não vou falar em força e condição de contorno agora, porque a gente não tem as equações, mas eu tenho duas variáveis, eu tenho os deslocamentos da minha peça e eu tenho alguma medida de deformação. Eu vou supor que seja o tensor de deformação de Green ou mesmo o infinitesimal. Quantas variáveis eu tenho nos deslocamentos, pessoal? Escrevam aí na área de chat. No caso tridimensional. Ih, Daniel, perdi tua pergunta aí, né? Vamos lá, gente. Quantos deslocamentos nós temos no caso tridimensional? Ninguém? 3, pô, é óbvio. O 1, o 2 e o 3. Se o problema for tridimensional, são duas. Agora, a pergunta seguinte é: quantas deformações eu tenho no caso tridimensional? Alô, alô? 6, perfeito. Por quê? Porque é simétrico. É 3 por 3, nós não temos 9. Nós vamos manter como 9 para estudar, mas 3 delas são iguais a outras 3, né? Mas tecnicamente nós temos 6. Então eu vou descrever 9 aqui. Isso aqui é o 9, né? Vou escrever 9 aqui, mas vou botar um asterisco para lembrar que elas vão redundar em 6. Se for bidimensional, nós temos 3 componentes de deformação só. Então, nós temos o seguinte problema. Se eu quiser obter 6 deformações, ou 9 deformações, a partir desses 3 deslocamentos,
Como é que eu obtenho 9 variáveis com 3 equações? Nós damos um nome para esse problema. É um problema subdeterminado, né? Ou super relaxado. Nós temos mais incógnitas do que equações. Então nós não temos solução única. Falta a equação para amarrar as deformações com os deslocamentos. No caso 2D, também. Eu tenho 3 deformações e 2 deslocamentos. Tenho o 1 e o 2, e tenho 2 épsilons e o gama. Para resolver isso, existem as equações de compatibilidade, que são as equações que fornecem as equações adicionais, que são fornecidas adicionalmente, para completar as equações faltantes. Então, no caso de deformação, eu tenho 3 deslocamentos, eu preciso de mais 6 equações para ter um sistema perfeitamente determinado com solução única. No caso de 2D, eu tenho 2 deslocamentos, eu preciso de mais uma equação para ter 3 equações para determinar as 3 deformações. Se elas não forem obedecidas, vocês vão ter problemas, porque o campo de deformação obtido vai ser fisicamente impossível. Vocês podem pensar da seguinte maneira. Se eu pegar esse problema aqui, ó, vocês mentalizam esse problema. É uma placa de papel tracionada aqui. Eu vou dividir esse papel com a tesoura em 4 pedaços. Vou dar um pedaço para a Bárbara, um para o Daniel, um para o Fábio e um para o Gustavo. E vou falar para eles deformarem esse pedaço de papel e trazerem para mim. E nós vamos grudar ele com cola, com durex, com fita adesiva, para ver como fica a estrutura deformada. Se eles não seguirem as equações de compatibilidade, a hora que a gente juntar os pedaços deformados por eles, vocês vão ter uma coisa assim, ou vão ter buracos ou vão ter superposição de coisas. É uma maneira de vocês enxergarem fisicamente o que aconteceria se eu não obedecesse as equações de compatibilidade. Agora, se eu der esses 4 pedaços para o Éricles, para o João Vitor, para o João Alberto e para o Ziel, e eles deformarem cada pedaço de papel seu com as equações de compatibilidade, a hora que eu juntar, eles vão se unir perfeitamente, sem buracos ou superposições, porque eles usaram as equações de compatibilidade. Então, a deformação que eles obtiveram, que é essa aqui, a figura deformada, é fisicamente viável. Quem inventou esse troço foi esse cara aqui, Ademar Jean-Claude Barré de Saint-Venant, que mais tarde vai ter um princípio, que talvez você já conheça, que é o princípio de Saint-Venant. Ele deu grandes contribuições aí na área de mecânica dos sólidos e estruturas. E aqui estão as equações. Eu, quando obtenho as 3 deformações do caso 2D, tá aqui uma normal, a outra normal, aqui está cesariante, elas não podem ser quaisquer. Elas têm que obedecer também essa equação. Então, eu tenho 2 deslocamentos, que são 2 equações. Essa é a terceira equação que faltava para eu ter um sistema unívoco de resultados para deformação. Eu botei um asterisco lá porque a gente tinha 3 deslocamentos no caso tridimensional e 9 deformações. A gente sabia que o tensor era simétrico. Então, faltavam 6 equações. Então, as 6 aqui, mais 3 delas se redundam na mesma coisa. Então, na verdade, isso efetivamente corresponde a 3 equações. Junto com os 3 deslocamentos, permite que eu obtenha 6 deformações de forma unívoca. Então, equações de compatibilidade são equações que devem ser obedecidas para que vocês podem dar 2 tipos de resposta. Para que você tenha um resultado unívoco, um resultado único, existe e é único, de deformações a partir do campo de deslocamentos, ou a resposta de engenheiro, para que o campo de deformações obtido a partir daqueles deslocamentos faça sentido físico, seja um campo fisicamente possível. Claro? Aqui está uma forma compacta de escrever as equações de compatibilidade, ou essa, no caso tridimensional. Aqui vale para os dois, em notação tensorial. E, se vocês estiverem trabalhando com deformações finitas, eu esqueci de dizer que isso aqui está aqui escrito, né? Por caso infinitesimal. Se estiverem trabalhando com grandes deslocamentos, essa aqui é a forma das equações de compatibilidade. E eu estou escrevendo aqui para o tensor de deformação infinitesimal, aqui eu estou usando o gradiente de deformação, mas essas equações de compatibilidade podem ser escritas para quaisquer deformações daquelas 8 que nós aprendemos. Muito bem.
declaração aqui, que acho que nós estamos estourados já, né? Estamos estourando. Pessoal, a leitura continua. Essa leitura aqui do capítulo 4, quem tiver uma edição tem que procurar aqui os equivalentes, mas acho que não muda muito. O capítulo 3 agora, vocês vão ler o capítulo inteiro, menos a 3, 13, 14, 17, 29, e os apêndices também não precisa. Não vamos fazer como um aluno, 3 anos atrás, que leu essas e deixou o resto de fora. É o contrário. Isso aqui é o que não é para ler. Tá? E é basicamente o que nós vimos ao longo dessas duas aulas passadas. Com isso, na semana que vem, na segunda que vem, eu vou disparar a lista 2. Talvez eu espace ela um pouquinho mais, dê mais uma semana, vamos ver. Mas o assunto acaba aqui. O que nós fizemos foi resolver alguns exercícios. A hora que vem eu vou falar de alguns aqui, uns 2 ou 3 que estão na lista até. Mas não vou fazer isso hoje por falta de tempo. Agora, o que é importante para vocês memorizarem dessas duas aulas de hoje? De segunda-feira. As deformações são métricas, são medidas de variação de comprimento, de mudança de forma e volume do material que vocês estão estudando. Eu espero que vocês tenham pelo menos acreditado em mim que o que vocês viram na graduação é um caso muito particular e normalmente é muito pouco para resolver problemas mais complicados. Não se consegue avançar muito, nem na pós, nem em problemas de engenharia prática mais complicados, sem saber essas outras medidas de deformação, que vão dar origem no capítulo que vem a outras medidas de tensão. Essas coisas todas estão dentro de softwares, às vezes não deixam a gente ver. Quem estuda isso sabe que estão lá. Quem não estuda não faz a menor ideia. Algumas pessoas acham que o ANSYS ou o Nastan estão resolvendo, ou Abacus, aquelas equações que eles viram na graduação. Não estão, é algo bem mais complicado. Porque quando eu trabalho com grandes deslocamentos, eu tenho que usar lá o tensor de Green com o gradiente de grandes deslocamentos incluído nas equações. Aí a solução é iterativa. As perguntas por que a solução demora para convergir? As explicações estão aí. E como eu disse para vocês, muita gente ainda faz coisa errada com essas definições. Então, vocês têm aí várias métricas para escolher. Vocês têm muito claro agora que ΔL sobre L é uma coisa didática que você faz para uma fibra de material infinitesimal. Mas está longe de ser a compreensão completa do que é um campo de deformações. Porque eu não escrevi isso por extenso aqui, mas quando vocês escrevem a matrizinha do tensor de deformação, com aqueles números lá dentro, aquilo ali, cada um daqueles 9 ou 6 componentes são uma função. Elas variam com x, y e z. Então aquele é um campo de 6 deformações, 3 ou mais desses aliantes. Assim como os 3 deslocamentos também são um campo, só que um é um campo vetorial, o outro é um campo tensorial. Deformação tensor. Mas varia de ponta a ponta. Muito bem. Pessoal, vamos ficando por aqui então. Agradeço a presença de vocês, bom resto de semana. Empenhem-se em ler o que a gente está mandando vocês lerem. A lista é um só, mas a leitura já entrou no capítulo 2. Então, acelerem isso aí, porque assim que vocês entregarem, o dia que vocês entregarem a primeira lista, vocês vão começar a contar o reloginho para entregar da segunda lista. Eu devo colocar à disposição já, mas a data acho que eu vou fazer isso. Vou ver se fecha, de 15 em 15. São 6 listas. Nós vamos ter que fazer uma superposição em algum momento. Então, talvez vocês não ganhem exatamente essas 2 semanas para fazer só uma lista. Talvez tenha uma superposição da 1 com a 2, da 2 com a 3. Depois as outras eu vou tentar espaçar mais, porque são exercícios mais elaborados. Eu não lembro a data agora. Eu acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui, espera um pouquinho. Vamos ver. Lista 1. Uh, 28 de março, Rafael. 28/3. Tá. Então, mas eu não vou esperar até 28 para soltar a 2, não, é muito tempo. Eu acho que nós vamos lançar a lista 2 antes. Então, vocês vão ter um overlap aí. Então, acelere. Conversamos, então,
segunda-feira que vem. Obrigado, pessoal. Até lá. Só quem pólvora aí.